Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Augusto Guilherme e estaremos trabalhando juntos na disciplina Políticas Públicas. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida, vocês anotarem e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum Tira Dúvidas para essa aula, então postem as dúvidas neste fórum. E para que tenhamos um bom resultado, será necessária a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala virtual, mas também é muito importante que vocês leiam toda a apostila. Todas as questões que vocês responderão durante o curso estão embasadas na apostila. Nos fóruns, atividades práticas e nas videoaulas estarei oferecendo conteúdo adicional, beleza? Então vamos começar. Antes de abrir o tema, e começar a debatê-lo, temos que definir exatamente o que significa política pública, pois há uma certa confusão na definição de alguns termos, acarretando erros de abordagens. Em primeiro lugar, acho que é importante remontarmos a origem dessas palavras. Vamos começar com a segunda palavra, público. Qual é a sua origem? Sempre temos que voltar nas antigas línguas para observarmos as suas origens, o seu nascedouro. Público, no latim, é publicus, palavra essa que deriva de populus, que é povo. Então, do latim publicus, que foi gerada a palavra público, que significa, portanto, relativo ao povo. A outra palavra que nós temos agora é política, que é uma palavra bastante comum e tema de vários debates. Mas de onde vem essa palavra? E o mais importante, qual é o seu significado? Sobre política, vamos encontrar sua história embasada no grego. Ela advém da palavra politeia, que referia às polis, que eram cidades-nações que possuíam no seu controle uma assembleia de cidadãos. Política quer dizer, na sua origem grega, organização, administração, direção, isso tudo na época vinculado às cidades-estados, ou seja, às polis. Vamos visualizar essas cidades-estados? Segue o nosso primeiro slide. Aqui temos uma ilustração das cidades-estados da Grécia Antiga, que começaram a definir a vida pública, ou mesmo as políticas públicas. Tínhamos as cidades-nação, que eram divididas pela zona rural e urbana. A zona rural abastecia a zona urbana com alimentos e produtos primários. Existia um muro que separava essas duas zonas, pois quando a polis era atacada, eles não tinham estrutura para defender toda a cidade. Por isso, existia esse muro que cercava a zona urbana. Dentro dessa zona urbana, existiam vários outros territórios, como a Acrópole, a Ágora e a Astei, que, respectivamente, eram a parte mais alta com templos, a parte do mercado e a Assembleia do Povo. E, por último, temos a Astei, que era a cidade em si. Portanto, podemos observar que, mesmo nas polis gregas, já existia uma preocupação muito grande com o bem-estar da população, por meio de decisões públicas, ou seja, por meio de políticas públicas. Um direcionamento do povo para o povo. Mas temos que lembrar ainda que as políticas públicas não nasceram com o Estado grego, apesar de possuir uma certa consolidação nele. Antes do surgimento de um Estado mais organizado na Grécia, tivemos outras experiências mundiais, com soluções públicas para o bem-estar da população. Podemos, inclusive, citar o caso do Antigo Egito. Depois dessa definição de política e de público, essas duas palavras, gostaríamos de reforçar que a política serve para administrar conflitos. Pois se todos nós concordássemos com as soluções, não existiria debate, não concordam? Mas quando eu falo de conflito, não necessariamente eu estou falando em guerras, em combate, nem em enfrentamento físico, mas sim em ideias contrárias. São conflitos de ideias. Podemos administrar o conflito de duas formas, por meio da coerção ou pela política.
Sociedades que administravam o conflito pela coerção não foram consistentes ou não conseguiram manter um patamar elevado de evolução. Portanto, o Estado utiliza das políticas para resolver os seus conflitos ou os conflitos que estão dentro dele. Ou mesmo podemos pensar de outra forma. Um Estado saudável utiliza a política para resolver conflitos, concordam? Mas a nossa política pública, estudada nessa nossa disciplina, não se relaciona diretamente com a questão de soluções de conflitos, apesar que indiretamente estarem totalmente interligadas. E nem aquela política eleitoral, de partido, de candidatos, que estamos tão acostumados. A nossa política pública abordada nesse capítulo será o resultado justamente dessas duas vertentes, ou seja, quais são os direcionamentos dessas pessoas eleitas pelo povo darão para o povo, para resolver os conflitos. Viram que na minha pergunta entram aquelas duas políticas que eu falei antes, que acabam gerando as políticas públicas. Vamos colocar outros ângulos de visão. Por exemplo, vamos pensar a nível municipal. O prefeito eleito da sua cidade decide que ele quer reforçar a zona rural. E para isso, os vereadores da base se reúnem, criam uma lei que solicita contribuição para as empresas de transporte urbanos pagarem, um imposto em cima da circulação. E a partir desse imposto, eles criam um programa de governo para o fortalecimento do homem do campo, sendo que um dos tópicos desse programa é a reforma das estradas vicinais. Isso é uma política pública advinda de um conflito realizada por pessoas que elegemos por meio da política. Olha só o entrelaçamento. Então, políticas públicas são as ações que vamos tomar para dar base àquele objetivo definido pelos governantes. Vamos pensar em uma política pública atual? Lembro da Minha Casa Minha Vida, que foi uma política pública criada pelo governo federal para resolver o problema do déficit habitacional. Esse programa criou algumas faixas de financiamento e subsídio, e dependendo da renda da família, as facilidades para o financiamento habitacional eram propostas, levando um acesso mais fácil para a população de baixa renda ao imóvel. Tivemos várias outras políticas públicas que estiveram em evidência, como o acesso ao ensino superior, que foi realizado por meio de bolsas de estudos, algumas financiadas, outras dando descontos de até 100%. Uma delas, que a gente pode lembrar, foi o FIES, é o FIES, que segundo Mora, um autor, fala, foi criado em 1999, com o intuito de possibilitar que estudantes sem condições de arcar com os custos de sua formação em uma instituição privada pudessem alcançar o tão desejado diploma de ensino superior através da concessão de financiamento. Aí Mora continua, desde o seu surgimento em 1999, o FIES vem sofrendo várias mudanças, que até então se mostravam bastante tímidas ou sem muitos impactos, até sua última corrida em janeiro de 2010, comprovação de uma lei, a qual teve como finalidade alterar as regras do financiamento, possibilitando uma ampliação do acesso a esses estudantes de baixa renda, a instituições de ensino privado. Dentre as mudanças, que Mora continua, tem a possibilidade de financiar até 100% dos encargos educacionais cobrado dos estudantes por parte das instituições de ensino que são cadastradas pelo Ministério. E finaliza. Outra que a gente pode lembrar é o ProUni, que segundo a mesma autora, Mora, é um programa do Ministério da Educação, criado pelo governo federal, também pelo governo federal, que oferece bolsas de estudo em instituições de educação superior privadas, em cursos de graduação, sequenciais, em cursos de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior. As instituições de ensino que participam do ProUni ficam isentas de uma série de impostos e incentivos fiscais, dentre eles o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuição social para financiamento da Seguridade Social e contribuição para o Programa de Integração Social. Mora continua, essas bolsas podem ser integrais ou parciais.
As integrais são oferecidas para estudantes que possuem renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio, e a parcial é de 50% para estudantes que possuem renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. Não podemos deixar de citar também o Plano Real. Quando a gente fala de política pública, o Plano Real é uma das mais fortes, que segundo Lannone, né, ele resolveu, por meio de sua estabilização da economia, que foi um dos objetivos dele, acabou estabilizando a economia, e controle da inflação, problemas relacionados. 1. A nova inserção internacional orientada para o mercado dos setores públicos e privados da economia brasileira. 2. A repactuação sociopolítica que deixa para trás mais de uma década de crise de hegemonia, aberta pela ruptura da aliança desenvolvimentista. 3. A ordem política institucional. E 4. A esfera ideológica por assegurar, de imediato, induzir ao longo do tempo a um ambiente nacional muito mais propício à expansão da cultura e da agenda liberais, sob diferentes matrizes, né? Entre os agentes de mercado, elites políticas e atores sociais. Então, isso daí segundo o autor. Voltando à minha aula, uma das diferenciações que temos de ficar atentos são ações de entes privados que podem atingir um número alto de pessoas e que parecem com políticas públicas. E muitas vezes os seus objetivos confundem, né, com algumas políticas públicas, mas não são políticas públicas. Temos que lembrar, gente, que as políticas públicas partem do Estado, que seu poder regulatório ultrapassa seus limites organizacionais e se estende pela sociedade como um todo, o que é denominado poder extroverso. Depois vocês pesquisem na apostila mais a fundo esse poder extroverso. Na criação das políticas públicas, sempre temos duas visões, a política, né, e a administrativa. Na visão política, temos o processo decisório, que sempre vai gerar, né, conflitos de interesse, pois o governo vai definir o que vai fazer ou deixar fazer, e isso atinge vários grupos. E temos a visão administrativa, que lida com um conjunto de projetos ou programas para beneficiar a população. Na verdade, essas duas visões são complementares, e uma depende da outra. Sobre o processo decisório, que gera conflitos, como eu falei anteriormente, pois uns são beneficiados e outros não, gostaria de fazer um adendo aqui. Antigamente, existia uma certa tendência para as políticas públicas serem para as classes dominantes. Porém, isso, a cada dia que passa, diminui. A própria Constituição, gente, de 1988, é um marco quanto ao seu acesso para todas as pessoas. Nela é estabelecido, abre aspas, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade e de quaisquer outras formas de discriminação. Isso daí no artigo 3º da Constituição, logo no seu início. E ainda define, no seu artigo 205, a educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. No artigo 206, inciso 1, estabelece a igualdade de condições de acesso e permanência na escola, como um dos princípios para o ensino, e garante, como dever do Estado, a oferta do atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino. Portanto, nós notamos, né, já uma forte tendência na existência de políticas públicas para todos, iniciando a consolidação da democracia para essas políticas. E por falar em democracia, na própria Constituição já observamos a criação de conselhos. Preste atenção, esses conselhos são muito importantes, que são espaços democráticos de decisão e participação social na construção das políticas públicas, de forma deliberativa, inclusive. Esses conselhos também oportunizam o controle social. O que é o controle social? É um controle exercido pela sociedade sobre o governo. Muitas vezes, gente, a administração pública não consegue atender à demanda do povo. E como ela existe para o povo, esse controle social é muito importante, pois eles acompanham
e fiscalizam as atividades do gestor público. É interessante também, né, sempre observarmos a participação popular na definição das políticas públicas, pois elas devem advir do povo e ajudar justamente o povo, como podemos observar nesse próximo slide. Este site é do governo federal e tem como objetivo incluir a população diretamente na construção das políticas públicas. Lembramos que indiretamente essa mesma população ela já participa desse processo, pois, querendo ou não, ela elege os seus representantes tanto no executivo quanto no legislativo. Então, aqui voltando ao site, né, que por meio de consulta pública, ele abre um espaço para opiniões e ele reforça aqui, né, abre aspas aí, as consultas públicas são processos democráticos para a construção conjunta de políticas públicas entre governo e sociedade, com a colaboração dos cidadãos, empresas, movimentos e organizações da sociedade. As ações e programas do governo poderão atingir seus objetivos e ser aprimorados de acordo com as demandas coletivas. Aí até dá oportunidade para acessar na parte de baixo as consultas disponíveis no portal dos órgãos federais, né? Para a pessoa fazer contribuições, dialogando com outros participantes ou conhecendo o histórico da participação social. Então, gente, nós conseguimos observar que o governo, a cada dia que passa, está incluindo sua população, né, cada vez mais na construção direta e coletiva das políticas públicas. Isso é bem-vindo para a sociedade democrática, isso é importante, isso que dá autoridade, né, para esse governo. Na verdade, inclusive, atualmente, o conceito de política pública está mais focada nos seus resultados, por isso essa participação social é importante. Né? O poder público necessita de parceiros para a sua construção, justamente devido a esse foco no resultado. Portanto, essa construção coletiva, né, faz mais sentido do que o governo assumir para si toda a responsabilidade. E tem aquela estratégia, né, gente? Se é criado por todos nós, existe uma maior boa vontade na análise dos seus resultados, não é verdade? Se nós criamos uma coisa em conjunto, a gente defende essa cria nossa. Então, todos esses atores que estão vinculados à construção, monitoramento, avaliação das políticas públicas, nós podemos chamar eles como stakeholders. Esse é o nome habitual dessas pessoas que participam. Alguns autores dividem os stakeholders em dois grupos bem distintos. Os stakeholders governamentais e os stakeholders não governamentais. O grupo dos governamentais, dos stakeholders governamentais, é composto pelos funcionários públicos, os eleitos, né, os cargos comissionados, ou mesmo os de carreira, como, por exemplo, prefeitos, vereadores, juízes, dentre outros, né, atores. Já o grupo dos stakeholders não governamentais seria o resto da sociedade, ou seja, empresários, acadêmicos, né, sindicatos, organizações privadas, dentre outros. Na verdade, quando eu falo o resto, eu não estou menosprezando o segundo grupo, né? Ele é tão poderoso, muitas vezes mais poderoso do que o grupo dos governamentais. Então, nós temos que sempre ficar atentos, né? Esse poder desse grupo. Também encontramos, gente, outros atores importantes, né? Que merecem um destaque, que são entidades ou governos internacionais, que muitas vezes eles geram demandas, várias demandas e até mesmo direcionamento para algumas políticas públicas aqui no Brasil. Temos grandes empresas, até mesmo grupos terroristas ou mesmo ONGs que defendem assuntos transnacionais, acabam resvalando em outros países. Isso daí é muito fácil de observar. Um setor da sociedade que gera também muita influência para as políticas públicas e que, apesar de ser uma influência indireta, esse setor tem um impacto enorme nos processos decisórios, né, é a mídia, que possui uma capilaridade profunda e um poder de direcionamento da opinião dos atores da sociedade civil muito forte. Então, além dela possuir uma penetração muito grande, ela consegue direcionar essa penetração. É importante, na construção de políticas públicas, que seus stakeholders sejam identificados. E, para isso, temos que saber quem pode ganhar e quem pode perder com aquela política pública. Porque sempre, gente, nas políticas públicas vão existir ganhadores e perdedores.
E essa informação sobre os seus atores é estratégica para a sua construção, pois temos que saber quais são as suas consequências, mesmo termos o planejamento tão profundo como necessário e ficarmos atentos aos recursos de poder. O que são recursos de poder? São a capacidade desses atores pressionarem, né, quem faz as políticas públicas para elas serem favoráveis a eles. Então, esses recursos de poder podem pressionar na construção da política pública, exercendo pressões que vão desde a posição social dos atores que estão dentro deles, né, como financeiramente também eles podem utilizar, ou mesmo, dependendo dos atores envolvidos, né, podem ser greves, né, passeada. Vamos dar exemplo do que volta e meia acontece? Quando o governo vai demarcar terras indígenas, aumentando o bem-estar do índio, a bancada ruralista do Congresso entra em ação. Muitas vezes essas terras são invadidas por fazendeiros, né, armados, eles não aceitam, né, que terras produtivas sejam doadas, né, para os índios, doados. Quando acontece o contrário, e o governo dá acesso a terras indígenas a fazendeiros ou alguma atividade que não está vinculada a esses povos, eles obstruem estradas, né, e já aconteceu até de fazerem reféns. Então, todos esses atos, né, essas forças, elas influenciam na criação de políticas públicas. Elas não estão lá por acaso e elas não morrem ali. No próprio Estados Unidos, gente, vemos grupos de lobistas que ganham a vida influenciando votações do Congresso. Eles ganham dinheiro para isso, eles vivem para isso. Então, para atender, né, esses lobistas justamente aos interesses desses grupos de poder, ou de quem os contratou, né, que utilizam seu poder para definir políticas públicas de um país, inclusive, a seu favor. Claro que esses grupos também não são exclusivamente dos Estados Unidos. Encontramos os mesmos também aqui no Brasil. Aqui no Brasil também existem lobistas. Agora eu vou demonstrar uma página na internet, né, por falar em grupo de lobistas e tudo mais, de um grupo de poder que exerce pressão para certas políticas públicas serem criadas. Observem essa página bem atentamente. Ela não é única, é uma coisa até normal. Esse movimento pela Base Nacional Comum é composto por, segundo eles, profissionais da educação que não estão ligados ao governo, e que desde 2013 atuam para facilitar a construção de uma base de qualidade, né, na educação. O grupo promove debates, produz estudos e pesquisa com gestores, professores e alunos, e investiga casos de sucesso em vários países. Isso daí é o que fala no site dele. Então nós temos um importante exemplo de um grupo de poder exercendo pressão para a aprovação de políticas públicas, e o site desse grupo é complexo, inclusive. Acompanha todas as notícias dessas sugestões, né, como a implantação dessa base. Oferece esclarecimentos, né, oferece um banco de dados, né, de informações bem vasto. Quando vamos buscar quem está por trás, sabe o que a gente encontra? A gente encontra outros grupos fortes, economicamente e politicamente. Tem lá por trás desse grupo de poder aí que está fazendo essa solicitação. Tem a Fundação Lema, né? Tem a Fundação Roberto Marinho, né? Tem o Instituto Ayrton Senna. Então são 3 grupos muito fortes. Com esse exemplo, dá para a gente notar a atuação dos stakeholders, né? Aqueles atores que estão envolvidos no processo dessas construções, dessas políticas públicas. E uma das questões mais importantes das políticas públicas é saber se elas possuem objetivos importantes para a sociedade. E se esses objetivos, né, que têm que ser importantes, eles realmente estão sendo cumpridos. Por isso, a verificação dos resultados das políticas públicas é fundamental para o gestor, né, público observar a eficácia das mesmas. Assim, né, eles criam, né, oportunidades para sua avaliação e possível remodelação. Sobre esse aspecto, Faria, ele reforça que a partir da década de 90, a verificação de resultados de políticas públicas entrou na pauta dos países da América Latina, né, conforme o próximo slide eu vou demonstrar. Em um plano normativo, né, segundo Farias, a década de 1990 testemunhou nas democracias ocidentais de uma maneira geral e na América Latina particularmente a busca de fortalecimento da função avaliação na gestão governamental.
Com efeito, foram implementados em diversos países da América Latina sistemas de avaliação das políticas públicas de escopo variável. Tal processo tem sido justificado pela necessidade de modernização da gestão pública, em um contexto de busca de dinamização e legitimação da reforma do Estado. Portanto, com esse embasamento, apontamos a importância da análise das políticas públicas, cujo objetivo é de melhorá-las, tendo como norte o conhecimento do processo político que realizou a sua construção. Na verdade, o objetivo nem é só de melhorá-las, né? Mas pode ser até mesmo de extingui-las também, né? Quando elas cumprem o seu papel, ou mesmo quando elas foram mal reformuladas, elas não têm motivo para existirem. A gente não pode insistir com a política pública que foi mal formulada e está sem objetivo. Mas isso veremos, gente, na próxima aula, né? Na próxima videoaula. Sobre esse processo político da sua construção, observamos duas metodologias centrais. Tem um método racional compreensivo e um método incrementalista. Vamos observar a diferença dos dois. Aqui temos um modelo racional compreensivo, nessa parte mais alta, que tem no seu centro o conhecimento e informação, criando valores e objetivos. Assim, ele examina os custos, né, os seus benefícios e o impacto de cada alternativa a ser seguida, buscando decisões de maior impacto e escopo, maximizando os resultados baseados na macropolítica. Já o modelo incrementalista tem no seu centro as relações de poder, baseados nos compromissos anteriores e de olho no futuro. Ele trabalha buscando, no limite, atender os interessados, trazendo decisões graduais e experimentais, embasado na micropolítica, já é diferente do outro modelo, e em pequenas decisões para aquele momento. Existem críticas ao método racional compreensivo, pois pela sua dimensão, além de sobrecarregar o planejamento da política, né, devido à quantidade de informações que ele requer para a sua construção, muitas vezes não atende, né, necessidades específicas, e principalmente necessidades urgentes, que acaba criando políticas públicas generalistas que podem pecar pela sua abordagem não tão específica e pela demora na sua execução. Então, essa é a crítica do autor do nosso caderno didático, né? Um dos autores trabalhando no nosso caderno didático, que chama Lindblom. E quanto ao outro método, segundo esse mesmo autor, a resposta é imediata, né? Diante de problemas pontuais. Essa é a demanda da sociedade, segundo ele. Portanto, a análise macropolítica nunca conseguirá produzir seu consenso, né? Segundo esse autor. E a gente acaba chegando a um meio termo, né? Existe um modelo chamado Mixed Scanning, que é a mistura desses dois modelos citados acima, né? O racional compreensivo ficaria responsável pelas decisões estruturantes e os incrementalistas pelas decisões ordinárias, ou seja, aquelas do dia a dia, né? Aquelas mais pontuais e mais rápidas. Porém, até esse novo modelo possui críticas, pois segundo os dois autores Han e Hill, o modelo apresentado não oferece informações para definirmos o que são decisões estruturantes e o que são decisões ordinárias, pois dependendo do contexto, uma mesma decisão pode ser estruturante ou ordinária. Agora, mudando um pouco de assunto, um ponto de vista importante na construção de políticas públicas é pensar nele, né, nessa construção, como um modelo sistêmico. Segue a imagem no modelo sistêmico de construção de políticas públicas. Nesse modelo sistêmico, notamos que toda a criação de políticas públicas sofre uma influência do ambiente mais externo, né, chamado Sistema Internacional Global, que entram aqueles stakeholders, né, que a gente até comentou mais atrás, que podem ser governantes, empresa, dentre outros. Depois temos um ambiente externo, mais próximo. Esse ambiente externo, apesar de ser externo, é mais próximo da nossa área de atuação, que é o nacional, composto por várias áreas que influenciam essa construção. Encontramos nesse quadro os inputs, ou seja, são entradas que podem ser as demandas das sociedades, né, para a criação de políticas públicas específicas, ou mesmo os inputs de apoio,
que são as sociedades, né, avalizando políticas públicas propostas pelos stakeholders governamentais. Quando falamos de sistemas políticos, o IT inputs significam justamente esses stakeholders do governo que podem estar demandando ou apoiando políticas públicas. Quando acontece deles apoiarem, estarão apoiando um input de demanda, obviamente. A partir dessa construção, temos as decisões e ações e a entrega da política, que é o output, que vai impactar nos ambientes externos. Já a retroalimentação é justamente a sua avaliação, a gente depende dela para avaliar, que pode ser positiva ou negativa. Sendo negativa, gera ajustes. E sendo positiva, às vezes algum melhoramento e tudo mais. Esse modelo que apresentamos sofre críticas, ele não é um consenso geral, não. Como, por exemplo, a redução dos processos, ele acaba sendo muito simplista, né, segundo alguns autores. E eles falam que os processos, na verdade, são muito complexos, ele não se resume a esse demonstrado, não. E nem sempre ele segue aquela lógica, né, que a gente demonstrou, de input, né, output, retroalimentação, nem normalmente segue aquela sequência. Outra crítica é a centralização do processo na área governamental, diminuindo a importância dos fatores externos, né? Eles também criticam isso, que esses processos ficam muito concentrados lá, então isso daí nem sempre traduz a realidade. Por último, também temos a tendência da análise sistêmica, né, gerar um pensamento de resultado certo, o que não ocorre dentro do jogo político, né? O jogo político, os resultados, eles nem sempre são muito controlados, não dá para a gente controlar muito os resultados, porque tem muitas variáveis, né? Mudando um pouco de assunto, né, seguindo com a disciplina, também é interessante falar da evolução das políticas públicas aqui no Brasil, que teve uma tendência, né, de descentralização a partir de 1990, quando o governo federal começou a observar a necessidade de parte do processo, né, dessa construção de políticas públicas, né, inclusive a sua execução na ponta, ela deveria ser feita a nível municipal, porque o nível municipal estava mais próximo dessas pessoas que iam receber essa política pública. Então, inicialmente, essa descentralização estava embasada na busca por eficiência, devido à escassez de recursos, né? Essa busca era fundamental. Naquela época tinha escassez de recursos muito grande. Em um segundo momento, ela foi mais ancorada na redistribuição de poder, dando mais autonomia para a sociedade com a criação dos conselhos, com poder decisório e outros mecanismos que criavam voz para a sociedade. Vocês lembram, né, o conselho que eu comentei na hora da Constituição? Então, gente, com esses novos arranjos, né, o acesso às políticas públicas ficou muito mais fácil, né, dinâmico e rápido, passando para setores próximos à população e que conhece a mesma de perto, né, a execução de importantes respostas a demandas. Porém, a mesma não ocorre igualmente entre todos os municípios. E ainda esbarramos, né, sempre em alguns casos de clientelismo em alguns municípios. Isso é bem comum. Então, nessa descentralização e na construção de novos arranjos, começamos a observar também o fortalecimento dos consórcios intermunicipais, que todos vocês devem observar, né? Esses consórcios sendo até muito comum hoje em dia, porque eles visam buscar soluções mais eficientes com a união dos municípios, né, para as políticas públicas propostas. Esses consórcios, gente, além de oportunizar por meio de cooperação a contratação de pessoas especializadas naquele ato, fim dele, né, traz uma grande redução nos custos de planejamento, organização, execução e o próprio monitoramento da política pública ou das políticas públicas que eles estão atrelados. Então, esses consórcios são, na verdade, uma solução dos municípios, né, de se unirem e fortalecerem e trazer resultados, né, que trazem uma economicidade. Voltando à participação dos conselhos, em algumas áreas, eles são tão importantes e a descentralização está tão embutida que eles possuem a própria gestão dos recursos, como a fiscalização e controle das políticas públicas que estão sob sua responsabilidade. Nós estamos falando de conselhos para lá, de conselhos para cá, mas o que são conselhos realmente, né? Qual é a definição de conselhos? Vou explicar. Conselhos são, segundo Barbosa e Cunha, canais de participação que articulam representantes da população e membros do poder público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos.
Os conselhos devem ter composição paritária, ou seja, as organizações da sociedade civil e as agências do Estado, possuidores muitas vezes de interesses distintos, né, e algumas vezes antagônicos, devem se fazer representar, pois os conselhos são espaços democráticos para expressão da verdade e na prevalência de interesses da maior parte da sociedade. Tem um caráter público e deliberativo, devendo funcionar como instâncias deliberativas com competência legal para formular políticas e fiscalizar a sua implementação, garantindo assim a democratização da gestão. Entenderam? É a maneira que o governo teve de aproximar o público-alvo das suas políticas públicas na sua formulação, execução e acompanhamento, e diversos outros fatores associados ao seu processo, ou seja, é uma aproximação. E as ideias desses conselhos, né, elas não estão embasadas somente em executar bem essas políticas, mas também em outros dois fatores. A sua atuação como mecanismos, né, de accountability, ou seja, um controle da sociedade, das políticas e também o fortalecimento do capital social. Sobre controle social, podemos citar Nogueira, que fala o seguinte, abre aspas essa Nogueira aí. A política democrática, né, dispõe-se a criar condições institucionais, políticas e associativas para que os cidadãos organizados, né, controlem seus governos e participem deles, cobrem responsabilidades dos diferentes atores do jogo social e ponham em curso processos ampliados de deliberação, de modo que viabilizem lutas e discussões públicas, né, em torno de como viver, de como governar, de como conviver. Cidadãos ativos são, portanto, personagens vitais da democracia, devendo ser, por isso, constantemente criados e organizados pela educação, pelo debate público, pela multiplicação de espaços institucionais, né, de discussões e deliberação. Na verdade, gente, essa fala de Nogueira explica, além do accountability, né, a necessidade de participação social para as políticas públicas, né, terem sucesso. É necessário. E sobre o capital social, que a gente falou um pouquinho antes, temos que ficar atentos que, apesar de um bom conselho depender de um capital social bem desenvolvido, esse trabalho que os conselhos são submetidos também gera capital social, que é um item importantíssimo para o desenvolvimento de qualquer país. Como exemplo dessa preocupação, né, que desde o governo de Fernando Henrique, ela já é bem explorada, essa preocupação com o capital social, com fortalecimento, ele acabou virando uma política pública de Estado. Temos o programa de combate à pobreza rural, né, que, por exemplo, que dentre os seus objetivos encontramos, né, conforme eu vou citar do projeto, a seguinte frase, abre aspas, contribuir para a diminuição das vulnerabilidades socioeconômicas, dos espaços regionais com maior incidência de secas e seu entorno, a partir de ações que levem à dinamização da economia da região e o fortalecimento da base social, organizando a sociedade civil, promovendo a coordenação e cooperação entre os atores locais, com ênfase na população rural, e buscando alternativas de absorção de mão de obra, de forma a evitar a migração laboral. Então, voltando à minha fala, quando eles citam, né, nessas aspas que eu abri, nessa citação, o fortalecimento da base social, organizando a sociedade civil, né, promovendo a coordenação e cooperação entre os atores locais, eles estão falando das associações comunitárias, inclusive dos conselhos da área, que no caso são os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, o que a gente chama de CMDRS. Com esses processos decisórios descentralizados, né, dando força a atores locais da sociedade civil, acaba havendo, né, a criação do capital social, que é um item fundamental, né, é um item fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade e da sua maturidade. E mudando um pouco de assunto, eu gostaria de apresentar para vocês o ciclo de políticas públicas. Você sabe o que é o ciclo de políticas públicas? É um procedimento, né, de elaboração de políticas públicas que organiza a vida dessas pessoas, né, dessas políticas, aliás, em fases sequenciais, interdependentes, né, elas têm relação entre si. O autor, né, o Davasky, ele sustenta que as sequências elas podem se alternar, que em alguns contextos elas são totalmente diferentes, né, e outros elas são parecidas e tal, depende.
Então, nesse slide, segue a apresentação visual do tal ciclo, né, desse ciclo. Apesar de não existir apenas um modelo de ciclo, vamos utilizar nesse momento o da autora do nosso caderno didático, né, a senhora Maria das Graças Rua. A mesma divide esse ciclo em 4 fases. Alguns autores dividem em 7 fases, outros em 6, mas vamos analisar o nosso ciclo que temos na apostila. Temos a primeira fase, né, que vocês estão vendo aí na figura, que é a formação da agenda. Ou seja, seria o input da visão sistêmica, né, seria a demanda. Quando há uma identificação de um problema político e a sua discussão se inicia dentro ou fora do governo, é nessa fase que isso aí acontece. Na segunda fase, a de formação de alternativas e tomada de decisão, quando o problema já está na pauta e os stakeholders começam a apresentar soluções. Então, a partir desse momento que são unidas as ideias, né, e chega uma solução que beneficia a maior parte das pessoas interessadas. Então, quando acontece isso, essa etapa é concluída. Temos até a terceira fase, né, que é a implementação, que é a implementação propriamente dita, gente, ou seja, a sua execução e monitoramento. E por último, temos a quarta fase, que é a avaliação, que está ligada ao monitoramento e serve como base para os ajustes, aqueles ajustes que eu comentei anteriormente. Dá para perceber que a autora agrupou muitas fases do ciclo de políticas públicas. Então, faltou uma maior ênfase na fase de ajustes, na tomada de decisões. Portanto, a tendência, do meu ponto de vista, é trabalharmos esse ciclo com pelo menos 6 fases distintas. Só para matar a curiosidade, o autor Secchi, né, que é um autor muito importante, que trabalha bem esse ciclo, ele trabalha com as seguintes fases. Ele trabalha, na primeira fase dele, ele fala sobre identificação do problema. Na segunda fase, ele já fala sobre formação da agenda. Na terceira fase, ele fala sobre a formulação de alternativas, né? Na quarta, ele já vai para a tomada de decisão. Na quinta, ele trabalha a implementação. Na sexta, a avaliação. E na última, ele trabalha a extinção. Então, a gente verificando o modelo dele, superficialmente, é claro, vocês devem pensar que faltou na sétima fase mencionar ajustes, porque fala só sobre extinção. Porém, quando adentramos na sua obra, observamos que esses ajustes, né, são explorados na fase de avaliação. Lá que sugere o feedback. Então, na próxima aula, a gente vai abordar melhor esse assunto do ciclo, né? E com isso, gente, a gente encerra os assuntos da nossa primeira videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembre-se de acessar a sala virtual e participar dos fóruns e postar suas dúvidas. E não se esqueçam do estudo das apostilas, né? Eu reforço, nossa disciplina ela estará embasada na apostila no momento da avaliação. Então, por enquanto é só, bons estudos e até a próxima aula, gente. Muito obrigado.